Eu vou agora falar do tema que eu iniciei, que é a questão do individualismo e do egoísmo. Vamos pensar num exemplo. Quando a pessoa ela é altruísta, que seria o oposto do egoísta, ela pensa no outro, ela tem empatia com esse outro, ela pensa no outro. Ao pensar no outro, isso lhe dá satisfação. Né? Se eu faço bem ao outro, se eu compartilho, se eu sou cooperativo, isso certamente vai me fazer bem. Então, eu estou fazendo pelo outro, mas justamente se eu não estou fazendo pelo outro como um dever, como uma autoimposição moral, como uma imposição moral introjetada, eu vou fazer isso e o próprio ato de compartilhar, de ser cooperativo, enfim, da partilha, né, com os outros, vai me dar muita satisfação. O fato de ser solidário, o fato de ajudar, o fato de pensar junto, o fato de me colocar no lugar do outro, vai me dar muita satisfação. Então, vejamos bem, né, o que eu estou querendo dizer com esse início de exemplo. Eu estou querendo mostrar justamente que eu faço isso pelo outro, mas também e ao mesmo tempo por mim. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que o altruísmo, quando é sincero, é também ao mesmo tempo um egoísmo. Aí, olha que curioso, né? É isso que eu sublinhei. Quando é sincero, porque justamente se o altruísmo é um dever, se é um bem considerado em si e que eu tenho que me forçar imperativamente a praticá-lo, é certo que isso vai ir contra o meu sentimento. E de alguma maneira eu vou me sentir oprimido ou auto-oprimido por exigências de outras pessoas, ou sociais, ou de familiares, ou de quem quer que seja, mas de mim mesmo, né, porque introjetei essas exigências, a agir de tal maneira altruísta. Só que eu vou estar fazendo isso considerando que é o certo e tendo uma satisfação egoísta também, uma satisfação de estar fazendo certo, mas uma satisfação que a gente poderia dizer egóica. Uma satisfação que é assim, estou fazendo o certo. Por quê? Porque tenho uma ideologia, uma crença de que isso é o certo e que deve ser feito, eu queira ou não. Mas se eu não tiver sentido isso, como a gente viu, isso vai acabar sendo um motivo de ambivalência de afeto, de raiva de mim mesmo por estar me forçando a fazer isso, de raiva de quem defende isso, de raiva de quem me influenciou a seguir esse princípio moral absoluto, ou, de alguma maneira, ao invés de ter uma satisfação em compartilhar, de encontrar nisso expansão, e expansão nesse aspecto, digamos, egoísta ou narcísica, né? Se a gente usar o termo no sentido diferente do que é usado normalmente, ao invés disso, de ser um sentimento saudável que ajuda o outro e me nutre, eu vou acabar me auto-oprimindo, tendo isso como um dever contrário, no entanto, ao que eu estou sentindo. Então, ao invés de entender por que de acho eu me sinto na obrigação de fazer isso e me esquecer de cuidar do outro, cuidar do namorado, da namorada, do marido, da esposa, dos filhos que a pessoa tanto ama e tudo mais, mas em detrimento de mim, ao me esquecer, em tal relação, em tal outra, de trabalho que seja, né, eu me dedico porque eu acho que eu tenho que me dedicar à empresa ou ao que for, ou a uma causa, mas se isso não está me trazendo essa satisfação interna, essa dedicação vai me pesar, vai ser um fator de depressão e certamente vai gerar em mim ressentimento, afetos ruins, afetos tristes, vai me gerar em mim algum tipo de raiva, de ódio, algum sentimento que vai ser ao mesmo tempo autodestrutivo e heterodestrutivo. Algum sentimento no sentido justamente de injustiça, ressentimento, eu dou e não recebo nada em troca, cobrança. E aí fica claro que as relações vão se tornando muito ruins.